Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Jair Renan Bolsonaro, que é vereador lá em Balneário Camboriú, chegou na cidade agora e virou vereador. Ele propôs uma moção de repúdio contra o Lula. Aí ele vai explicar qual que é o motivo dessa moção de repúdio. E a gente fica na dúvida, será que saiu isso do Zorra Total ou do Cacete Planeta? Com todo respeito aqui aos profissionais do humor. É inacreditável a cara de pau do cidadão, assim, é um baixíssimo nível que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, tem gente do partido dele que não tá aguentando o Jair Renan no PL lá de Balneário Camboriú e fez uma crítica ao próprio Jair Renan. Vou trazer detalhes pra vocês. E por fim vou comentar aqui a mais nova farra do judiciário aí. Assim, naquilo que é importante pro povo, não que o judiciário não seja, óbvio, mas assim, o teto de gasto, acabouço fiscal, opa, vale para infraestrutura, vale para segurança, mas para verba pro STF judiciário, não, aí não pode ter limite, aí o negócio é sem limite. Vamos trazer detalhes aqui, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Vai pra cima, não gostou pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E vamos falar aqui então do Jair Renan. O filho 04 do Bolsonaro continua mantendo uma atuação constrangedora como vereador de Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Vamos ver aqui o que diz então uma matéria da Veja. Dos 19 vereadores de Balneário, em Santa Catarina, um deles chama atenção. Jair Renan Bolsonaro, do PL, tinha que ser, né? O filho 04 do ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar, que está no seu primeiro mandato e completa 27 anos de idade nesta quinta, completou já inclusive, se destaca não só pela herança política e pela pouca idade, mas também por, mesmo sendo do Rio de Janeiro, ter sido o vereador mais votado na cidade catarinense, com 3.033 votos. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro, do Rio, foi eleito deputado federal mais votado em 2018, lá teve 1,5 milhão de votos. Depois essa votação dele despencou em 2022, acho que ficou em torno de 600 mil votos, mesmo assim, muito bem votado. E eu vejo muita gente aí, influente lá de São Paulo, né, criticando e questionando. Fala, peraí, esse cara de pau foi eleito por São Paulo, mas aí o que conhece aqui do estado? O que faz pelo estado? E detalhe, né? Mais parece um deputado internacional, porque vivia viajando lá para a Argentina e agora decidiu ficar de vez nos Estados Unidos. Até que é um deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. E cá entre nós não faz falta no Brasil também. Por mim pode ficar por lá. Aí vai dizer que é a matéria. Mas será que sua atuação na Câmara do Jair Renan faz jus, né, à atenção? Desde o início de 2025, o vereador registrou 12 atividades na Casa Legislativa Municipal. Então, nós estamos aí já em abril, ele registrou 12 atividades. 4 moções, 2 pedidos de informações e 6 indicações. É o que o Jair Renan está fazendo lá. Além disso, nenhum projetinho de lei, nem para fazer de conta que trabalha. Que tem vereador que põe um projeto de lei para fingir, né? Fala, não, olha aqui, primeiro dia, tem até fila normalmente. Quem vai ser o primeiro vereador a protocolar um PL, um projeto de lei? Nem para disfarçar, o Jair Renan apresentou um projetozinho de lei qualquer lá. Então nem isso ele fez. Aí a Veja entrou em contato com a equipe do vereador para verificar se ele vai fazer algum PL, sobre qual questão, mas não deram muitos detalhes. Entre as moções, que no costume legislativo é uma forma de expressar a manifestação da Casa Legislativa em razão de um fato que enseje repúdio, louvor, apoio, desconfiança, solidariedade, regozijo, entre outros. Então, sim, são vários motivos para um vereador apresentar lá uma moção, né, em relação a alguma coisa que represente, que expresse a manifestação da Casa Legislativa. Há lá dele, então, a moção de repúdio ao presidente Lula, que, segundo Jair Renan, não tem contribuído para o desenvolvimento de Santa Catarina e de Balneário Camboriú por restringir a pesca de tainha. É isso mesmo, o Jair Renan achou por bem fazer uma moção de repúdio porque está restrita a pesca de tainha e ele coloca a culpa no Lula. De acordo com o vereador, a atividade é histórica e essencial para a economia de Santa Catarina e foi afetada por proibições impostas pelo governo federal, incluindo a da pesca industrial, que teria afetado milhares de pescadores e prejudicado a economia local.
Renan diz ainda que Lula demonstra desrespeito ao governador. Voltando só na questão anterior aqui, qual que é o motivo então? Será que foi o presidente, na canetada, eu quero agora proibir a pesca da tainha? Ou será que tem uma explicação por trás dessa suposta proibição, que eu nem pesquisei, que isso aqui é só pra gente ver o nível do cidadão lá. Ele acha que, então, que é o presidente, ele pessoalmente vai lá e, opa, agora na canetada da caneta BIC, que o Bolsonaro falava, vou proibir a pesca de tainha. Como se fosse assim, qualquer tipo de proibição no país. Olha o nível do cidadão. Mas ele falou mais, ele falou assim que o Lula demonstra desrespeito ao governador Jorginho Melo, apoiador do Bolsonaro aí, com ataques e tentativas de desmoralização que fomentam divisões e prejudicam o avanço de políticas públicas essenciais para o bem-estar dos catarinenses. Se tem uma coisa que o Lula sabe fazer é tentar se dar bem com todo mundo. Eu acho que faz até demais. Eu acho que tinha hora que o Lula tinha que ser mais... Opa, peraí, daqui não dá. Mas o Lula faz bem, que o Jorginho Melo é um governador de estado. Igual o pessoal reclama do Lula com o Tarcísio. O Tarcísio é governador de São Paulo. Independente de partido político, o Tarcísio apoiou o Bolsonaro e apoia ainda, o Lula não pode retaliar São Paulo por causa do governador. Então o Lula, eu elogiei aqui, teve um evento lá no Guarujá, para falar negócio de um túnel Guarujá-Santos lá, e elogiei, falei, tá certinho. Tanto o Lula quanto o Tarcísio tiveram ali condutas respeitosas um para com o outro. Então o Jair Renan vem criticar o Lula por algo que eu não concordo. Eu sou muito crítico ao Lula aqui quando precisa e quando deve. Mas nesse caso discordo radicalmente. O Jair Renan também justifica a moção de repúdio, dizendo que o governo Lula tem adotado posturas alinhadas a regimes ditatoriais e grupos extremistas, citando Venezuela, Cuba, Nicarágua, República Democrática do Congo e da Etiópia e o Hamas. Ai, meu Deus do céu. Com todo respeito aqui aos humoristas do Zorra Total e de outros programas aí, mas daria para ser uma moção de repúdio vinda deles. Vamos lá fazer uma zoeira, vamos só brincar aqui, uma peça de humor. Mas não, parte de um vereador que inclusive tem desagradado gente do próprio partido. Vamos trazer aqui o que disse o vereador Cacá Fernandes, que é do PL de Balneário Camboriú, e disse o seguinte em fevereiro. O jovem vereador, que chegou há pouco tempo à cidade e sequer a conhece profundamente, tem tido uma postura infantil e irresponsável, criando polêmicas desnecessárias, inclusive dentro do próprio partido. Então tá aqui. Nem o colega de partido do Jair Renan aguenta o cidadão. Mas não nos surpreende. Vindo dessa família Bolsonaro, você vai esperar o quê de alguém que está na política aí, como agora acabou de entrar o Jair Renan? Pessoal, o STF acabou de aprovar mais uma farra para o judiciário. É engraçado que... Vamos ler aqui. Para o STF, as receitas próprias dos tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União, como custas judiciais e emolumentos, não devem estar sujeitas ao teto de gastos previstos na Lei Complementar 200/23, quando destinadas ao custeio das atividades específicas do Judiciário. Na última sexta, dia 11, em plenário virtual, os ministros analisaram a ação proposta pela AMB, na qual a entidade pede que seja afastada a aplicação do teto previsto no arcabouço fiscal nas receitas próprias do Judiciário destinadas ao custeio das atividades específicas daquele poder. Segundo Moraes, que era o relator, disse o seguinte: a autonomia financeira e administrativa do Judiciário deve ser compatibilizada com a responsabilidade fiscal. Mas, olha aqui o mas, para as outras áreas não tem mas não, aí tem ponto final. Ponto final, acabou. Tem que ter responsabilidade fiscal, mas no caso do Judiciário, mas não pode ser limitada de forma desproporcional. Ô Moraes, e demais membros do STF. Então pode ser desproporcional para a segurança. Talvez o governador precisa aumentar, pede mais recurso, dinheiro para segurança e tal. A União precisa gastar mais. Não pode, porque tem um arcabouço fiscal que limita, tem um teto. Talvez tenha ali um monte de necessidade na parte de infraestrutura, estrada esburacada, precisando construir mais aeroportos, portos. Mas não pode fazer tudo o que gostaria, porque tem o arcabouço fiscal. Tem que construir mais hospitais, mais isso, mais aquilo. Mas tem um arcabouço fiscal que limita a atuação e você tem que ter responsabilidade fiscal. É o argumento de muitos aí do próprio governo. Mas aí o STF acha que o judiciário fica fora. O judiciário aqui não vamos mexer. O judiciário não pode ficar limitado de forma desproporcional. O resto pode, o judiciário não pode. Meus amigos... Aí vai trazer mais explicações aqui. É brincadeira. Aqui vai falar que ao final o ministro propôs interpretação conforme a Constituição,
permitindo que essas receitas sejam utilizadas livremente para fins institucionais, respeitando a autonomia do Judiciário Federal. Pois é, podia todo mundo olhar a Constituição, que a Constituição nossa é meio que para inglês ver. Tem um monte de coisa lá que era obrigação do Estado oferecer e oferece ou na quantidade insuficiente ou na qualidade. Ou alguém acha que tem hospital na quantidade suficiente para atender o povo. Alguém acha que tem médico na rede pública suficiente para atender o povo. Tem creche suficiente? Tem escola suficiente? Universidade pública suficiente? Não tem. Mas não pode pedir mais, porque temos que ter responsabilidade fiscal, tem que ter cuidado para não gastar mais e tem que ter limite. Aí mudaram o teto de gastos do Temer, virou o arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos. Então é isso. Aqui no canal a gente vai criticar sim o que tiver contra o povo, o que tiver errado, nós vamos colocar o dedo na ferida, doe quem doer, desagrade quem tiver que desagradar. É assim que eu acho que tem que ser, em busca de um país melhor. E quem puder, espalhe o vídeo. Valeu, gente, até mais!